Olá, paz do Senhor. Eu estou muito feliz por ter o Senhor me dado essa chance, essa oportunidade de chegar aqui para falar com você, Cibele, Júnior, Daniel, para que a gente venha meditar junto sobre a palavra do Senhor, que se encontra na lição 12, a vida de oração, né? Que a gente não meditou, mandei um vídeo para vocês e a gente ainda não refletiu sobre a vida de oração que se encontra na revista de vocês de adolescente, na página 83, lição 12. Então nós vamos falar, eu mandei um videozinho e agora a gente vai meditar. Primeiro eu gostaria de convidar vocês para que a gente venha orar, apresentar ao Senhor nossa aula, para que a gente venha refletir da palavra do Senhor e meditar. E eu gostaria profundamente que vocês viessem usar esse método aqui por vídeo, para que vocês venham assimilar a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus Altíssimo, pelo esse privilégio, Senhor, de falar um pouco do teu amor. Que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria para conduzir as nossas aulas, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O destaque da nossa aula de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Glória a Jesus. A gente vê, quando a gente começa a meditar na palavra que fala de oração, oração significa também intimidade com o Senhor. Jesus Cristo, ele era o Filho unigênito de Deus, mas mesmo assim, ele precisava orar. Orar é pedir a direção ao Senhor. Ele pedia oração, ele pedia orientação a Deus para separar as pessoas certas, para poder separar as pessoas para ser seus discípulos, seu discípulo. Então não era qualquer pessoa, ele tinha que falar com Deus e que Deus deveria aprovar para que ele viesse a separar. O texto bíblico encontra-se em Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, e vocês podem meditar aí, buscar a orientação na Bíblia para que vocês venham compreender. Diz assim: a oração dominical. De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo quem nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Glória a Jesus, né? Palavra assim gloriosa, onde o Senhor ensina a verdadeira oração, que é a oração do Pai Nosso. Então, nós devemos pedir sempre ao Senhor que venha nos ensinar a apresentar nossas causas, as nossas questões a Deus e ter sabedoria naquilo que nós estamos pedindo a Ele. Louvado seja Deus. Em Mateus 6, vamos lá, procurando na Bíblia, gente, Mateus 6. Vamos lá, meditar um pouco na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículo do 5 ao 13. 5. Mateus, capítulo 6, versículo 6. 5 a 13. 6. Do 5 ao 13, que diz assim: Como se deve orar? E quando orardes, não serei como os hipócritas,
porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vos orareis assim. Aí onde o Senhor ensina-nos a orar o Pai Nosso. Então, quando você quiser orar, o Senhor tem falado conosco que nós temos que orar em secreto. Muitas das vezes a gente estamos passando por alguma situação difícil, glória a Deus, e a gente precisa que o Senhor, Ele nos ouça. A gente entra em secreto, a gente conversa com Deus em secreto, conta as nossas, o que está se passando conosco, o que talvez a gente não possamos falar para ninguém, porque ninguém tem a solução para o nosso problema, mas nosso Pai Celestial, Ele tem. Glória a Deus. Ele tem poder para resolver todas as nossas questões. E mesmo que você não saiba orar, apresentar ao Senhor, porque o Senhor, Ele disse que nós não sabemos apresentar a Ele as nossas causas, que precisa que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele venha acolher as nossas lágrimas, né? E levar ao Pai, é porque nós não sabemos pedir. Então, que neste dia você peça ao Senhor coisas com sabedoria. Glória a Deus, porque o objetivo desta aula de hoje, ele tem a vida de oração, apontar a vida de oração de Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo porque ele veio aqui na terra como mestre para nos ensinar. Então, a primeira coisa que ele nos ensina é que a gente tenha que aprender a saber orar, apresentar a Deus as nossas causas, as nossas dificuldades, o que nós temos sentido, passado, porque só Ele que pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Só o Senhor que pode resolver os nossos problemas, glória a Deus. E mesmo ele sendo filho de Deus, como eu falei desde o princípio, ele precisava estar em constante oração. Por quê? Porque a oração é a reserva que o crente tem diante de Deus. A gente orar, jejuar, pedir, glória a Deus, se consagrar, são coisas que nós temos que aprender a cada dia, saber lidar com isso e apresentar ao Senhor, porque talvez também quando nós estamos apresentando as nossas causas, que a gente estamos também, glória a Deus, a gente precisa nos preparar para a oração, glória a Deus, demonstrar como devemos nos comportar quando falarmos com Deus em oração. Não precisa você gritar, porque Deus, Ele ouve. Mesmo antes da gente falar, Ele já sabe, Ele já sonda. Porque o Pai, glória a Deus, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, Ele está em todos os lugares, Ele te compreende, Ele te entende. Glória a Deus, antes mesmo da gente abrir a nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar para Ele, o que nós vamos apresentar a Ele, o que está acontecendo conosco, mas Ele precisa ouvir da nossa voz, da nossa boquinha, as nossas causas. Nós devemos pedir a Ele. E pedir e aprender a pedir e com fé. Porque aqueles que, glória a Deus, pedem com fé, alcançam a graça. E ensinar a vocês o modelo de oração que Jesus ensinou aos discípulos, que foi a oração do Pai Nosso, tá? Então, quando a gente vamos iniciar agora a nossa leitura bíblica, nossa lição, a gente temos que aprender a ter uma vida de oração.
mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Então, crente, ele precisa estar abastecido de Deus para poder também, glória a Deus, saber que a gente pede com fé e alcança, né? Então, apesar de ser unigênito, tá falando unigênito, único, Filho de Deus, Jesus tinha uma vida de oração. Há várias situações em que o mestre se colocava diante do Pai em oração. Foi assim quando estava para escolher os discípulos, para a obra. Jesus passou a noite em oração antes de tomar a decisão. Nas Escrituras, Jesus Cristo se retirava muitas das vezes para orar sozinho. A gente vê isso lá quando você começa a pesquisar na Bíblia, no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, 46, né? No capítulo 7, versículo 8, onde a atividade ministerial do Senhor foi em constante oração. Glória a Deus. E poucos momentos que ele ficava só era para orar, era para entrar numa comunhão com o Pai. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a Bíblia nos ensina que nós devemos estar em constante oração. Quando nós estamos orando, o Senhor está trabalhando por nós, pelos nossos. Ele está sondando o que está dentro do nosso íntimo, do nosso coração. Ele está nos aperfeiçoando pela boa obra. Glória a Deus. É por isso que o Senhor nos ensina a orar e orar sem cessar. Então, se você está na escola, você está orando. Se você está no trabalho, você está orando. Se você está fazendo os afazeres domésticos da sua casa, você está orando, porque nós devemos estar 24 horas ligadinha com o céu, conversando com Deus, porque é coisa maravilhosa, né? Além disso, Jesus também orou pelos seus discípulos para que eles estivessem em perfeita unidade com o Pai. Então você vê, ele orou para poder ver quem eram as pessoas que ele ia convocar para a boa obra. E também ele orou para que essas pessoas estivessem sempre na direção do Pai. Eu ouvi de um pastor, que foi nosso pastor, o pastor Manuel Pereira, que ele, antes mesmo dele conhecer a esposa dele e ter os filhos dele, ele solteiro, na casa do Senhor, ele já orava. Senhor, eu já te apresento a minha esposa, eu já te apresento uns filhos. E ele teve a graça e a bondade do Pai para ter uma casa totalmente cristã, um lar abençoado, uma esposa abençoada, que foi apenas um braço direito no ministério dele, e isso ele deve estar muito agradecido ao Senhor, porque só Deus pode fazer essas coisas. Antes mesmo do Senhor nos presentear, nós devemos já estar gratos e agradecer a Ele em constantes oração. Tá? O mestre, ele sabia que ele também sendo unigênito, ele ia passar por muitas coisas. E os discípulos não seriam diferentes, que eles enfrentariam as forças espirituais, né? E do mal, e que ainda não estavam preparados para suportar tamanha opressão. Olha, se a gente começar a perceber, hoje o mundo está vivendo uma quarentena, que tudo que o Senhor falou na palavra está se cumprindo para mostrar que Ele, Deus, todo o poder pertence ao Pai, glória a Jesus, mas que o mundo não estão preparados para viver essa opressão. Quantas pessoas já estão perdendo o equilíbrio emocional, equilíbrio mental, por estar nessa quarentena, porque não pode sair, porque não pode ir ao shopping, porque não pode fazer nada, não pode estar com os colegas. E nós, povo de Deus, nós estamos aqui debaixo da graça, esperando a ordem do Pai, para que a gente venha sair de dentro de casa. Então,
Porque nós, povo do Senhor, temos que estar preocupados em obedecer ao Pai e deixar que Ele sabe resolver todas as coisas. E se nós estamos de acordo e orando em comunhão com o Senhor, a gente pode ver que Deus está verdadeiramente mostrando que Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é soberano e a glória é só dEle. Mas o mundo está aí correndo o oposto daquilo que é nos ensinado. Glória a Deus, né? Ridicularizando o Senhor, cometendo heresias, tocando na santidade do Senhor, mas o Senhor nos ensina ao contrário, que Ele foi um modelo de oração. O Filho veio aqui para estar totalmente em comunhão com o Pai e obedecendo às ordens do Senhor. Eu estava lendo um pedacinho de um trecho que fala de Esté, e eu muito me alegrei que eu levei este pequeno pedacinho de texto, na qual eu estou até estudando para ser Esté numa peça que vai ter. E Esté, ela dizia assim, ela entrou em oração quando ela soube que o povo judeu estava, o inimigo tinha, na verdade, arquitetado, né, para poder destruir o povo de Deus. Ela, quando soube, ela não foi ao rei. Ela disse, eu sou rainha, ela deveria ter ido, me colocado à frente do rei e dizer que queria isso, aquilo, outro, mas não. Porque não é com a nossa força, não é com o nosso braço de ferro que a gente consegue alguma coisa. Ela foi orar, ela foi jejuar, ela foi apresentar ao Senhor a dificuldade que estava diante dela. E ela conseguiu graça, porque ela conseguiu salvar o povo judeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque ela, glória a Deus, ela sabia que a minha fé está em Deus, porque é Ele que me mostra a direção. Ou seja, as decisões que nós devemos tomar. Em tudo nós devemos apresentar ao Senhor as nossas amizades, a nossa família, nossa escola, nossos amigos, enfim, tudo nós devemos apresentar ao Senhor. Então, que vocês possam compreender o significado da oração. A etimologia da oração é rica e variada na Bíblia Sagrada. O termo geral hebraico é tepila, de forma verbal palau. O termo grego é proseuche, onde o passivo médio é proseuchamai. A ideia básica da palavra hebraica é intercessão. Como nós precisamos de pessoas que estejam intercedendo por nós. Você vê que Jesus Cristo, além de orar, apresentar a Ele e pedir ao Senhor a direção de tudo que Ele devia fazer aqui no tempo que Ele passou na terra, Ele é nosso intercessor. Como é bom a gente apresentar a nossa família ao Senhor, como é bom a gente apresentar nossos amigos, não é? Pelo alimento da nossa casa, enfim, apresentar tudo ao Senhor. E mesmo que nós estamos vivendo num tempo difícil, nós devemos continuar apresentando ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha resgatar muitos que ainda estão aí por aí, glória a Deus, porque nós estamos aqui como intercessores de Jesus Cristo, para interceder por aqueles que ainda não alcançaram graça, que ainda não se fizeram perceber que sem o Senhor não dá. E que vocês possam meditar e ver em Jesus Cristo um modelo de oração. Que vocês possam meditar em Jesus e ver cada passagem que tem na Bíblia, glória a Deus, que o Senhor, Ele viveu o tempo todo, glória a Deus, em comunhão com o Pai. Então, essa ligação que te liga ao Pai é através da oração. Que você continue orando, apresentando as suas causas ao Senhor, compreendendo aquilo que vem do Senhor também, porque quando a gente está em constante oração, a gente aprende a falar
mas também a ouvir e a reconhecer a voz do Todo-Poderoso. Que você, nessa noite, você possa meditar. Quero desde já pedir perdão, porque eu demorei um pouco, mandei um vídeo para que vocês viessem estudar, ver a lição, mas não tinha parado para meditar com vocês e discutir um pouco sobre ela, porque quem ia fazer isso era a tia Dalmácia, mas por questões que o Senhor sabe de todas as coisas, ela não pôde, então eu resolvi vir discutir com vocês usando o WhatsApp para poder a gente se aproximar e discutir. Eu amanhã estarei mandando o vídeo da última lição do trimestre, que é falando justamente a lição de número 13, que é falando sobre a vida feliz. Então, vocês aí em casa, vocês podem pegar a revista de vocês, tá lá a lição número 13, Vida Feliz, página 89. Vocês já podem começar a ler, a refletir. E eu amanhã estarei mandando um vídeo sobre a lição. E depois, em seguida, no dia seguinte, na terça-feira, estarei entrando de novo com um vídeo para a gente discutir sobre a lição. E esperar e aguardar no Senhor o dia que a gente possa se encontrar com a nova lição do trimestre. Fica com a paz de Cristo.